O sussurro antes do tiro. As guerras do passado começavam com tiros. As de hoje, com e-mails criptografados, com notas diplomáticas disfarçadas de condolências, com tweets ambíguos disparados da Casa Branca. Quando Israel ataca, quando o Irã reage, quando a Rússia se move, tudo parece imprevisível. Mas nos bastidores, existe um maestro que rege o caos com precisão cirúrgica. E esse maestro não precisa de uniformes. Ele veste terno. Tem porta-voz. E seu hino nacional ecoa com o som do dólar. O nome? Estados Unidos da América. O império e a sobrevivência energética. Os Estados Unidos não guerreiam apenas por segurança. Guerreiam pela continuidade de seu estilo de vida. Por controle sobre combustíveis que nunca pisaram em solo americano, por gás que aquece a Europa, mas passa por dutos vigiados por fuzis americanos. Eles dizem defender a democracia, mas patrocinam ditaduras quando isso os favorece. Derrubam governos eleitos e chamam isso de intervenção estratégica. Criam o caos e depois vendem a paz, como se fossem salvadores. Desde 1945, construíram uma teia de presença militar tão densa que transformaram o planeta em um tabuleiro onde nenhuma jogada escapa de sua supervisão. Eles não apenas vigiam, eles induzem. Eles não só observam o fogo, eles sopram a brasa. Trump não errou. Ele apenas falou alto demais o que era para ser dito em voz baixa. O petróleo não é só combustível. É chantagem geopolítica. É moeda para dobrar nações. E onde ele estiver, a bandeira americana já terá sido fincada muito antes. O dedo no gatilho. Israel é o escudo de Davi e a espada de Washington. Aliado estratégico, base avançada, laboratório militar real. Quando Israel ataca, os Estados Unidos testam seus limites. Quando Israel é atacado, os Estados Unidos legitimam sua retaliação. Mas o jogo é mais profundo. Israel serve como peça de provocação, forçando o Irã a responder, para que os Estados Unidos reajam. É uma dança coreografada em décadas de acordos secretos, de doações militares bilionárias e cobertura diplomática incondicional. Inquebrável. Essa foi a palavra usada. Não é aliança. É pacto. E pactos assim, normalmente são selados com sangue. O Irã sabe. A Rússia observa. O mundo assiste. OTAN. Uma aliança em risco de ruir. A OTAN nasceu em 1949, com uma promessa simples. Se um de nós for atacado, todos revidam. Mas o mundo mudou. E a pergunta que ecoa agora é: o que acontece se um dos aliados provocar o ataque? Em janeiro de 2020, os Estados Unidos assassinaram o general iraniano Qassem Soleimani, em território iraquiano, sem consultar seus parceiros europeus. A OTAN ficou em silêncio, mas o desconforto foi ensurdecedor. Se a OTAN está em coma, os Estados Unidos seguram os tubos. E quando a Europa ousa discordar, a resposta americana não vem em palavras, mas em ausência, em desprezo, em operações unilaterais. Enquanto os Estados Unidos seguem sua agenda, os aliados assistem de camarote, acorrentados a um pacto que pode arrastá-los para uma guerra que jamais escolheram. Complexo militar. O lucro do caos. Nenhum país investe mais em guerra do que os Estados Unidos, mas isso não é gasto, é investimento. E como todo investimento, ele exige retorno. Empresas como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, elas não fabricam aviões de guerra para deixá-los em hangares. Elas precisam de conflito, precisam de destruição, precisam de inimigos. Eisenhower sabia. Ele era general, era presidente, e mesmo do topo ele temia esse monstro. Hoje, o monstro é quem governa. Cada ataque, cada tensão, cada nova ameaça significa novos contratos, novos testes, novas respostas necessárias. O inimigo nunca pode desaparecer.
Ele precisa ser eterno. A guerra não será declarada. Vivemos uma guerra silenciosa. Uma guerra que não será anunciada em rede nacional. Uma guerra sem sirenes, sem invasões ao amanhecer. Ela já começou. A OTAN, a ONU, os tratados, as resoluções são cortinas de fumaça, enfeites de um teatro onde os atos principais já foram ensaiados, nos bastidores. E enquanto os analistas debatem, a população dorme e sonha com uma paz que já não existe. O Irã afia sua retórica. Israel carrega suas ogivas. A Rússia fecha alianças nas sombras. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos sorriem, como sempre sorriram, antes de apertar o botão. A guerra já começou, mas ela não foi declarada. Ela foi aceita por silêncio, por ignorância ou por conveniência. E quando as bombas finalmente caírem, os culpados já terão fugido.